É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreon.com/perguntar não ofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Tudo parecia estar encaminhado para que Marcelo Rebelo de Sousa não tivesse oponente com algum peso à sua esquerda. Isso corresponderia a fazer todo o debate entre a direita e a extrema-direita, insuflando o peso político de André Ventura. Com a estranha cena em frente à Auto-Europa, em que António Costa transmitiu o apoio oficioso à candidatura do atual presidente, fechava-se a porta à possibilidade de uma candidatura da área do PS. Um enorme favor a Marcelo, mas, acima de tudo, à extrema-direita. Com o presidente encostado ao PS e a representar todo o centrão, permitia-lhe captar votos mais à direita e desiludidos. Ana Gomes foi pressionada por muitos, esperou, pediu para refletir e acabou por decidir avançar, sem o apoio do PS nem das suas principais figuras. Muitos consideram que ela é a melhor candidata para combater o crescimento da extrema-direita. O seu estilo mais direto agrada aos eleitores mais descontentes. O seu currículo no combate à corrupção torna-a imune aos ataques de André Ventura. Por outro lado, apesar de se situar claramente à esquerda, Ana Gomes consegue agradar aos setores mais centristas do PS, de que Francisco Assis é só um exemplo. A sua independência face ao partido também a ajuda a ser uma candidata transversal. E, apesar de não ter o apoio de nenhum partido relevante, passou quase imediatamente para segundo lugar nas sondagens. Mas se o estilo de Ana Gomes tem vantagens, também tem riscos. O seu discurso sobre a corrupção, com especial evidência no seu apoio a Rui Pinto, afasta eleitores mais institucionalistas e muitos acusam-na de pôr em causa, como Ventura, o Estado de Direito. Vista até por camaradas de partido como extremista, não é uma candidata de consensos. E tem de lidar com dois candidatos à sua esquerda que lhe disputam parte do eleitorado. Ana Gomes foi a candidata que baralhou o jogo partidário nestas eleições. Os seus apoios, que vão de pessoas da direita a muitos à esquerda do PS, passando por uma estranha aliança entre socialistas de centro e mais esquerdistas, são a prova disso mesmo. Hoje tentaremos perceber o que tem Ana Gomes para conseguir apoios tão desencontrados. Muito obrigado, Ana Gomes, por ter aceitado este meu convite. No nosso caso, em estatutos diferentes. Não é a primeira vez que é entrevisto, mas a política tem ditado que está em lugares diferentes. Disse, ainda antes de se candidatar, que fazia um balanço positivo do mandato de Marcelo Rebelo de Sousa. Que sentido faz alguém concorrer contra uma pessoa que desempenhou bem as suas funções? Olá, Daniel. Sim, é bom estar aqui de novo a conversar, agora noutra capacidade. Que sentido faz? Bom, eu faço um balanço positivo e identifico alguns aspectos positivos do mandato de Marcelo Rebelo de Sousa, em especial a descrispação que, sem dúvida, introduziu na sociedade portuguesa, que estava, por causa de todas as maldades da Troika e dos mais troquistas da Troika que aqui tínhamos a governar, que realmente precisava de ser estimulada e precisava de acreditar em si própria. E, nesse sentido, a ação de Marcelo foi útil. Mas desde sempre também achei que havia muita intervenção do Presidente, por ação e por omissão, que era despropositada, que não serviu aos interesses do país. Por exemplo? Por exemplo, o falar sobre tudo e mais alguma coisa. E, no fundo, de alguma maneira, assim desvalorizar a intervenção do Presidente, que tem que ser seletiva, tem que ser ouvida quando se faz sentir. Custa-me acreditar que Ana Gomes, se fosse Presidente, seria uma Presidente discreta. Não digo discreta, e não quero nunca um Presidente discreto, ou uma Presidente discreta, mas um Presidente que seja seletivo nas suas intervenções, que não esteja a correr a qualquer elétrico que empanque na Calçada da Estrela, e que identifique quando deve intervir
seja para se pronunciar sobre um determinado acontecimento, seja para ir, enfim, animar algum conjunto de cidadãos que esteja particularmente carente. Essa é uma crítica genérica. Depois há outras pontuais e, se quiser, basta olhar para os últimos dias, para as últimas semanas. Por exemplo, por omissão, eu não ouvi até hoje o Presidente da República falar sobre o assassinato por agentes do CEF de um cidadão ucraniano que nos vinha visitar e eventualmente procurar trabalho em Portugal. Se há coisa que é gravíssima... E porquê é que acha que não o fez? Não sei. Terá que perguntar isso ao Sr. Presidente da República. Será que se sente maniatado por estar uma instituição do Estado em causa? Não, é exatamente nesses momentos que os responsáveis, os diversos responsáveis aos diversos níveis políticos, incluindo o chefe de Estado, devem pronunciar-se. Ana Gomes concorre para ser Presidente da República ou apenas para estar presente nesta campanha eleitoral? Concorre para ser Presidente da República. E acha não tenha dúvidas. E acha que tem condições para levar Marcelo Rebelo de Sousa a uma segunda volta, olhando para as sondagens? É para isso que estou a trabalhar, naturalmente. Acho que há condições para ir a uma segunda volta e, em particular, espero que os jovens portugueses que se têm progressivamente afastado da participação na vida política reconheçam que, se querem o país de volta nas mãos deles, com futuro para eles, têm que se implicar, têm que votar. E, portanto, a minha campanha é muito direcionada para os jovens, até por saber que, se os jovens não têm oportunidades no seu país, também não há futuro para os seus pais e para os seus avós. Teria avançado se o PS tivesse apresentado um candidato? Dependeria de quem fosse esse candidato. Se fosse um candidato credível das fileiras do próprio PS ou de fora do PS, mas digamos da área socialista, eu sem dúvida que não teria avançado. Aliás, durante meses, lembro-me quando falámos neste podcast, eu estava à espera e estava de alguma maneira a pressionar para que o PS tivesse um candidato da sua área política. Se fosse um candidato sem a mais pequena ponta de credibilidade, só para cumprir calendário e que nem sequer defendesse bem os interesses ou os pontos de vista socialistas, é evidente que aí eu teria que ponderar. Mas à partida, eu contava que o PS apresentasse um candidato credível e não falta gente dentro das fileiras do PS. Porquê é que acha que não fez? Eu já lá vamos quando falarmos de Marcelo. Augusto Santos Silva insinuou que Ana Gomes era uma extremista e que por isso não seria uma candidata do PS. Como é que ouviu esta afirmação? Extremista. Não acha que seja extremista? O Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros disse muito brincalhão. Há pessoas, e até pessoas inteligentes, como é sem dúvida o caso do Ministro Augusto Santos Silva, que socorrem todos os argumentos quando as coisas não vão de feição às suas pretensões. E ele, está apostado em apoiar o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa a um segundo mandato. Eu penso que isso não é propriamente o que melhor serve os interesses nem do país, nem do Partido Socialista. Que não se acha uma extremista? Não, de maneira nenhuma, não sou nada extremista. Até, em certos aspectos até devo dizer que com a idade até me sinto bastante conservadora. Agora, se essa crítica do extremismo é a mesma do radical que volta e meia também me querem lançar, bom, eu digo, depende do que é, se é contra, olha, a corrupção, a falta de ética, a falta de isenção na vida política, bom, sim, sou extremista e sou radical. Se é querer promover a união dos portugueses, e designadamente do campo progressista, num momento em particular em que a democracia está sob ataque, e não é apenas em Portugal, é a nível europeu e global. Mais do que nunca o campo progressista tem que se unir e tem que reconhecer que há reformas de fundo que são necessárias, regeneração das instituições democráticas que são necessárias, porque pela sua perversão, designadamente por causa das teses neoliberais, desreguladoras, da falta de ética, dos comportamentos complacentes naqueles que mais deviam zelar pelo respeito pelos princípios e pelos valores democráticos. Então, em relação a isso, eu sou pela união, sou pela convergência e, obviamente, não sou extremista nem radical. E sou capaz de dialogar com gente de todos os quadrantes.
Pensa que teria sido possível uma candidatura comum da esquerda? Penso que teria sido possível, mas também compreendo que os partidos como o PCP e o Bloco queiram aproveitar a disputa eleitoral para também fazer valer os seus pontos de vista. E só espero é que, havendo segunda volta, e eu espero que haja segunda volta, pois então todos à esquerda se convirjam para... O PS não convergirá de certeza, porque se logo na primeira não o faz... Não, mas atenção, uma coisa é o PS institucional... Eu refiro-me ao PS, direção do PS. Pois, direção do PS. Outra coisa são os militantes socialistas. Sente que o Daniel não tem dúvida nenhuma, eu não tenho, que muitas das pessoas que estão a animar a minha campanha, que estão agora a recolher assinaturas, que me têm dado valiosíssimas contribuições para o debate e para as discussões em que eu tenho entrado, são socialistas. Ficou espantada com o apoio informal que António Costa deu a Marcelo Rebelo de Sousa. Ou seja, eu não estou a falar da neutralidade. Provavelmente esperaria uma neutralidade. Mas ficou espantada foi um apoio. Ninguém leu aquilo de outra forma senão como um apoio. Ficou espantada. Fiquei espantada, fiquei mesmo chocada. Porque eu sabia, por exemplo, que outras pessoas na direção do PS, por exemplo, Eduardo Ferro Rodrigues, de quem sou amiga, já eu tinha até expresso, uma entrevista ao Expresso, que apoiaria Marcelo. E eu até compreendo isso do ponto de vista pessoal dele, enfim, por diversos aspectos. Agora que António Costa tivesse tomado aquela posição, inclusivamente quase que anunciando formalmente, ou informalmente, mas anunciando a recandidatura do presidente Marcelo, fiquei chocada. E foi isso, aliás, o que me fez... Eu até aí tinha recusado a hipótese de ser candidata, muitas pessoas me tinham incentivado nesse sentido, mas aí eu comecei a pensar a sério. Mas não há o risco de ser vista como uma candidata contra António Costa? Acho que não tenho nada contra António Costa. Acho que é um primeiro-ministro que eu apoiei aqui, designadamente na Geringonça. E apoio criticamente. Eu não sou acéfala. Quando é preciso apoiá-lo, apoio. E quando acho que devo apoiar, apoio. Quando acho que devo criticar, também não me tenho abstido de o fazer. Tenho cabeça para pensar. Acho que este apoio que António Costa deu a Marcelo resulta do facto de Marcelo não ter criado muitos problemas à Geringonça durante aqueles 4 anos? Eu até acho que, e esse é um dos aspectos positivos, que sim, que a atuação de Marcelo até foi conducente, como se dizia na Indonésia nos meus tempos, para a Geringonça poder funcionar. Mas a grande discordância que eu tenho em relação ao apoio de António Costa a Marcelo é que Marcelo não é do nosso campo político, não é da esquerda, não encarna os valores da esquerda. Mas não há risco do eleitorado ver isso como mero clubismo? Não, mas eu acho que não é uma questão... Ele foi bom, mas não é dos nossos. É uma questão, não é isso, é uma questão de escolha para o país, no momento crucial da vida democrática no país, quando a democracia está em jogo. E onde se faz toda a diferença, por exemplo, quem é que está na presidência da República. Veja, por exemplo, o recente acordo dos Açores. Toda a gente está, e justamente, a criticar Rui Rio como principal artífice do acordo dos Açores. Mas o Presidente da República não é menos responsável, até se calhar é capaz de ser mais. Porquê? Porque o representante da República não atua, não tem legitimidade própria, não atua sem ser por ordens do Presidente da República. Mas se fosse Presidente da República, teria impedido aquele acordo? Mas deixe-me acabar. O Presidente da República não pode vir dizer que não gosta muito do acordo, mas não tem que gostar ou não gostar. Tem que gostar. Se há um acordo que, como disse Pacheco Pereira, envenena não só o PSD, partido, pilar do espectro democrático nacional, como envenena a própria vida política nacional e põe em risco a democracia, o Presidente da República tem que se importar e tem que agir, do meu ponto de vista. Como é que agia? E, se fosse Ana Gomes, impedia a tomada de posse daquele lugar? Olha, desde logo aquela maioria é legítima. Ninguém põe em causa que a democracia é legítima. Ninguém põe em causa que a maioria que constitui esse acordo é legítima do ponto de vista formal. A questão é que está a ser feita com um partido, uma aliança com um partido, que aliás se quer replicar ao nível nacional, já ninguém tem dúvidas sobre isso,
que põe em causa a democracia. Então vamos pôr tem assim, uma sem agenda falar de dos destruição Açores. da democracia. Se Ana Gomes for Presidente da República e Rui Rio precisar do Chega para construir uma maioria, o que é que a Ana Gomes faz? Antes de mais, desde já, o estou a fazer, estou a contestar que o Tribunal Constitucional tenha legalizado um partido como o Chega, Mas não defende com o programa que tinha. Defende a legalização do Chega? Sim, sou uma das pessoas que defende a legalização do Chega, tendo o Chega os propósitos antidemocráticos, racistas, que estão proibidos na Constituição. E, portanto, não é só a análise do momento em que o Chega se legaliza, em que o Tribunal Constitucional passou por cima de vários aspectos relacionados com o programa do Chega, que põe em causa o artigo 46, número 4 e o artigo 10, número 2 da Constituição, é também depois analisar a prática reiterada do Chega, que obviamente se consubstancia em inúmeras declarações e ações dos seus responsáveis máximos, que é completamente inconsistente, contrária aos princípios constitucionais. Isto não pode ser ignorado por quem quer que esteja investido de responsabilidades institucionais democráticas, do Ministério Público, da PGR, ao Presidente da República. Se Marcelo Rebelo de Sousa for reeleito, acredita que as suas relações com o Governo serão iguais aos que foram até agora? Não precisando de ser reeleito de novo. Bom, essa é outra história. Eu penso que boa parte também da explicação porque o Dr. António Costa fez aquele anúncio da recandidatura do professor Marcelo, também tem muito a ver com a sua própria relação pessoal, em que o Marcelo foi professor e um professor de alguma maneira elevado, com um brilhante aluno, que é sem dúvida António Costa, e um professor que é também ele próprio um traquinas, um maverick, que se compraz nos jogos políticos e em que o seu aluno é também particularmente exímio. Há aí um aspecto pessoal que não pode nunca ser afastado de todas as explicações políticas. Ora bem, eu não tenho dúvidas nenhumas que num segundo mandato, se o professor Marcelo Rebelo de Sousa fosse reeleito, sem dúvida ele já estaria a trabalhar para dar por terminado o período do Dr. Costa. Aliás, já estamos a ver isso neste momento. A própria aceitação e até intervenção no sentido de viabilizar o tal dito acordo dos Açores é já o próprio professor Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, estar a trabalhar para o pós-Costa e estar a trabalhar para deixar no poder o seu partido, o PSD, e mais do que isso, deixar no poder do seu partido outra pessoa que não o Dr. Rui Rio, porque realmente este acordo envenena o próprio PSD, compromete Rui Rio, e eu suponho que o próprio Presidente Marcelo Rebelo de Sousa neste momento já está a identificar quem é que podem ser os futuros líderes do PSD. Uma sondagem que saiu hoje, dia 23 de novembro, a maioria, 60 e tal %, agora não tenho o número de cor, dos portugueses são contra uma maioria que inclua o Chega. Pois, portanto, isto apanha grande parte do eleitorado de direita. O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa já está a trabalhar para o período pós-de-Costa e pós-de-Rio. Falemos um pouco da pandemia. Teria declarado este estado de emergência, que está em vigor dia 23 de novembro? Olha, eu muito mais lá para trás teria pedido à Assembleia da República que fizesse uma lei especial de emergência sanitária que cobrisse mais do que cobre a lei de bases da saúde e a lei de bases da proteção civil, e menos que o estado de emergência, porque eu acho que o estado de emergência é exatamente para situações extremas. E não deve ser. Acha que estamos a banalizar o estado de emergência? Acho que é muito perigoso, exatamente, banalizar-se o estado de emergência. E é por isso que era preciso ter esse tipo de lei. Mas não havia o risco de, não estando essa lei enquadrada pela Constituição, mas tinha que ser acabarmos, o que eu estou a dizer, acabarmos por fazer, essa lei, deixar entrar por uma porta lateral, apesar do estado de emergência dar-nos algumas garantias, exato, não é? Está na Constituição, sabemos que tem que ser aprovado de 15 em 15 dias. Mas uma lei não poderia ser contra a Constituição, obviamente. Sim. Qualquer
qualquer lei nunca poderia ser contra a Constituição. Seria garantir os limites da Constituição. Mas era, por exemplo, uma lei que poderia regular o recolhimento obrigatório. A imposição de recolhimento obrigatório, mesmo que até podia prever a intervenção do juiz ou não, mas não interessa. A lei poderia fazê-lo sem ter que se recorrer ao estado de emergência, que ainda por cima é esta situação de exceção, que em 15 dias tem que ser renovado. Sim, é verdade que tem determinadas garantias, em particular da não suspensão dos direitos políticos e da vida política. E sabermos que o que é suspenso está enquadrado na própria ideia do estado de emergência. Não é? Mas, do meu ponto de vista, era útil que tivesse havido essa outra lei, digamos, intermédia. E a Assembleia da República podia tê-lo feito mesmo depois da surpresa que foi a primeira vaga, naquele período, aí, sei lá, entre junho e julho, agosto, e não estaríamos hoje nesta situação. Agora, isto em relação ao enquadramento legal. Do ponto de vista das medidas, eu não tenho meio de saber se estas medidas são acertadas ou não. Eu ainda há dias estive com investigadores que estão ligados, por exemplo, à elaboração de testes Covid e da Universidade de Vila Real, e que me diziam não queriam estar na pele dos decisores políticos, porque efetivamente mesmo os cientistas hoje não têm um conhecimento muito seguro do que é... Faz um balanço positivo da intervenção do Governo. E portanto aí eu não critico o Governo, e até o Presidente da República também não critico, que estão a agir, digamos, aos apalpões, à medida que se vai sabendo alguma coisa, procurando fazer um equilíbrio que é extremamente difícil entre não morrermos da doença, mas também não morrermos da cura. E acha que Marcelo tem sido colaborante com o Governo na medida certa? Acho que sim, nesse aspecto. Acho que o Presidente da República tem sido colaborante com o Governo, algumas vezes até demais, digamos, ou de forma que não ajudou propriamente. Por exemplo, aquela autoentrevista que só contribuiu para confundir tudo. O Governo acha também que por vezes tem sido porta-voz do Governo, não é? Bom, chegou ao ponto de assumir as responsabilidades, quando obviamente as responsabilidades em boa parte são do Executivo. Mas acho que em geral tem havido uma articulação entre Presidente e Governo, e acho que, por exemplo, a última intervenção do Presidente foi clara, foi boa e foi também positiva no sentido de apelar às pessoas a não desistir, a cumprir estas regras, por muito duras que sejam, mas não deixar de ter horizontes de esperança. Vamos agora à parte mais difícil da nossa entrevista. Até agora foi um passeio, vamos começar a falar agora da parte mais difícil. Através de patreon.com/perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Tem estado bastante ligada ao caso de Rui Pinto. Considerou-o mesmo um herói, mas Rui Pinto entrou ilegalmente em sistemas informáticos para se apoderar de todo o tipo de informação. Este seu apoio não é um convite à privatização da justiça? Não, de maneira nenhuma. Eu acredito na justiça. Eu, aliás, quero, e acho que é uma prioridade neste país, em que quem elegemos para a Presidência da República tem um papel a desempenhar. É uma prioridade para o país dar meios à justiça para cumprir o seu papel e pedir coragem aos operadores da justiça e exigir funcionamento eficaz da justiça, que hoje não temos e que é um dos grandes problemas do nosso próprio desenvolvimento económico e não só, e até da descrença de muitos cidadãos nas instituições democráticas. Portanto, para mim, a justiça é, sem dúvida, uma prioridade. E mais, eu sempre que tenho feito investigações sobre alguns casos que me vieram chegar às mãos, seja através de investigações da imprensa, seja de cidadãos que mandaram a informação, seja por intervenção junto das instâncias europeias, eu nunca deixei de entregar esses mesmos casos à Justiça e de dar à Justiça todos os elementos que tinha para que a Justiça fizesse o seu trabalho. E quantas vezes não vi a Justiça ser bloqueada? Nós temos formas de investigar que estão na lei, e não são estas. Não, mas você vai ver o meu site. Sim, mas eu tem lá todas as cartas que eu escrevi. Estou a falar do apoio que dá a Rui Pinto. Não estou a falar Ora bem, não foi a Ana Gomes que andou nos computadores. Em relação ao Rui Pinto,
eu não posso desligar o que aconteceu a Rui Pinto daquilo que vi acontecer a outros denunciantes que foram fundamentais para se perceber a perfídia que estava a ocorrer, a perversão que estava a ocorrer nas instituições democráticas e, designadamente, por exemplo, nas instituições financeiras a nível global e europeu e nacional. Em total perversão do Estado de Direito Democrático. Porque há leis que essas instituições pura e simplesmente não cumpriam. Olhe, por exemplo, tudo o que dizia respeito ao combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. Olhe, por exemplo, tudo o que dizia respeito às obrigações fiscais. Quando você tem uma verdadeira indústria na banca, nas instituições financeiras, nas sociedades de advogados, etc., a trabalhar para a elisão fiscal, para a evasão fiscal, para a fraude fiscal, pretender que está a ser respeitado o Estado de Direito é uma balela, não é verdade? Ora bem, foi isso. Mas nós não combatemos a violação do Estado de Direito com violação do Estado de Direito. Desculpe. Nós fomos no Parlamento Europeu, e eu fui parte de todas as comissões de inquérito do LuxLeaks, os Panama Papers, os Paradise Papers, onde os Football Leaks, foi uma das que lá foi analisada. Nós só soubemos desses dados e só pudemos lançar essas comissões de inquérito, que tiveram grande importância, inclusivamente tradução legislativa, por causa de denunciantes, de dentro e de fora das organizações. Você não questiona a importância dos Panama Papers? Questiona? Não, por acaso até posso questionar nos impactos que acabou por ter. Você hoje não sabe quem é o denunciante dos Panama Papers. É um tal John Doe, não sabe se é dentro da Mossack Fonseca, da Sociedade de Advogados Mossack Fonseca ou de fora. No entanto, o trabalho que ele fez foi da maior relevância para as autoridades de vários países irem recuperar milhões. Ora bem, quando em Portugal você tem uma ficção que é de que as sociedades de advogados, que a banca, que as instituições financeiras estão a cumprir as regras, a legislação, diretivas europeias e nacionais e o Estado de Direito, ignorando que eles, efetivamente, que as atuações deles, inclusivamente a utilização do sigilo profissional é frequentemente utilizado de forma perversa, exatamente para roubar ao Estado recursos, designadamente das receitas fiscal, e ajudar verdadeiras organizações de criminosa, de cleptocratas, etc., a utilizar o nosso país e o nosso sistema financeiro para branquear capitais. Compreendo o risco de permitir com certeza que se entre nos computadores dos advogados nas relações com os clientes. Isso pode destruir qualquer ideia de defesa. Você duvida? Hoje, neste momento, temos um juiz, que é Carlos Alexandre, que tem provavelmente acesso a toda a informação de clientes com advogados e o perigo. Essa é uma outra questão que é da Organização da Justiça. Essa é uma outra questão que é da Organização da Justiça, que tem também, obviamente, as suas perversões. Mas o que eu estou a dizer, se você duvida da importância do Football Leaks? A questão não se trata de duvidar. Você duvida da importância do Football Leaks? Os fins não justificam os meios. A mim também não justificam os meios, mas quando você está a ver sistematicamente o Estado de Direito estar a ser pervertido por aqueles que supostamente o devem defender, e toda a gente está a fingir que não se passa nada e ao mesmo tempo recursos extraordinários estão a ser sonegados ao Estado para pagar as políticas públicas, seja da saúde, seja da educação, seja na segurança, seja na educação pública, você não pode continuar a fechar os olhos. Portanto, as autoridades, designadamente judiciais, não têm meios, não é por acaso que elas não têm meios de perícia, não têm meios tecnológicos para ir atrás da grande criminalidade que hoje utiliza a tecnologia para mais, porque hoje basta carregar num botão e transfere-se uma soma para o Panamá, isso era o argumento que Bush usava para explicar Guantánamo contra o terrorismo. Não, desculpe. Que é, não há outra forma, temos que usar esta. Não faça comparações ad terrorem. Você acha mal que uma pessoa que tem acesso, não sei como é que ele teve acesso, isso é a Justiça que vai ter que determinar como é que Rui Pinto teve acesso à informação que teve. Não sei, pode ter, é a Justiça, não sou eu que tenho que o demonstrar, é a Justiça que tem que demonstrar. Pode ser que o Rui Pinto tenha tido a informação de pessoas dentro das organizações que lhe deram essa informação, pode ser que tenha hackeado essa informação, e eu sempre disse que os crimes que ele tenha cometido têm que ser
avaliados pela Justiça. O que eu também sempre disse é que, ao mesmo tempo, a Justiça vai ter que ter em consideração o extraordinário serviço público que ele prestou ao pôr cá fora, através do Football Leaks e através do Luanda Leaks, imensa informação que é da maior importância para as autoridades para combaterem o crime organizado e para combaterem este sistema perverso que faz sonegar recursos do Estado que os Estados tantos precisam para pagar as políticas públicas em favor das transferências para offshore, companhias multinacionais e de grupos de crime organizado. Deixa-me só expor-lhe a minha inquietação em relação a este fenómeno, que não é só de Rui Pinto. Hoje, qualquer miúdo minimamente dotado, e se for muito dotado ainda mais, não é? Consegue entrar nos nossos computadores. Ler as nossas mensagens. É por isso que eu, por exemplo, sou e trabalho muito no Parlamento Europeu pela importância da cibersegurança. E penso que em Portugal tem sido um aspecto que tem sido sistematicamente desvalorizado. Não estou só a falar da cibersegurança das pelas empresas. instituições da Justiça. Estou a falar do meu computador em minha casa, que obviamente nunca terá grandes garantias de segurança. Está a falar com uma pessoa que já foi várias vezes hackeada, não é? Pode ler as nossas... Queixou à Justiça. Pode ler as nossas mensagens, ver as nossas fotografias, violar a nossa privacidade, pode destruir qualquer vida, fazer chantagem, manipular eleições, falir empresas, tudo isto. Eu não estou de acordo com isso. Acredita que pode construir uma sociedade mais justa, não nos protegendo deste comportamento e defendendo, e se defender Rui Pinto não é, de alguma forma, atacar o Estado de Direito, os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos? Eu não defendo esse tipo de comportamentos. Não defendo. Rui Pinto está a defendê-los, não é? Mas não ignoro que eles existem e que estamos todos à mercê deles, como digo, eu própria já fui hackeada. E portanto, não vive bem com isso, não é? Não vivo. O que eu sei é que hoje temos que estar preparados. Não é como o juiz Carlos Alexandre que disse que não deve, não teme, portanto não tem nenhum problema com isso. Sobretudo, num país onde não se investe em cibersegurança. Agora, ao mesmo tempo, não vamos ser ingênuos. Este é o mundo em que vivemos. As novas tecnologias efetivamente vulnerabilizam-nos extraordinariamente. E portanto, mais do que nunca é preciso robustecer a nossa defesa. Mas então esse robustecer não pode ser, por exemplo, não dar meios à justiça para ir atrás dos criminosos, designadamente dos criminosos financeiros, e não pode ser, portanto, desvalorizar o trabalho daqueles que, tendo acesso à informação sobre crimes graves, outro tipo de crimes, eventualmente, mas apesar de tudo, crimes graves, aliás, crimes contra o conjunto da sociedade, depois o facultam às autoridades para que façam o seu trabalho. Rui Pinto, lembro, como sabe, fez várias vezes denúncias. Rui Pinto só descodificou, só permitiu o acesso. Ao meu caro Daniel, Rui Pinto disse ter feito várias vezes denúncias anónimas pelos canais que a própria Justiça tem e ver que as informações não estavam a ser seguidas. Aqui estou eu, que fiz várias vezes denúncias e não são anónimas, foi com a minha cara e a minha assinatura em papel, e não as vi ser seguidas pelas autoridades. E devo-lhe dizer que o sentimento é de desespero, de facto, quando se vê que as autoridades, por razões ou de falta de coragem política, ou de obstrução, ou de falta de meios, pura e simplesmente não atuam quando há casos de flagrante injustiça. E você não... Agora pergunto-lhe, Daniel, você acha que as autoridades não devem ir atrás daqueles que são responsáveis pela evasão, pela fraude fiscal, pela corrupção, pelo branqueamento de capitais das cleptocracias? Então, se as autoridades... E isso a minha posição é uma posição... A minha posição é a minha posição, aliás, que eu tenho sobre o terrorismo. Há Daniel, um equilíbrio que temos que manter, que é sempre difícil, entre o Estado... E esse equilíbrio faz-se a partir do momento que as autoridades cumprem de justiça, cumprem o seu papel. Quando você vê as autoridades de justiça no nosso país não cumprirem o seu papel, por várias razões, como lhe disse, por possíveis razões, designadamente falta de meios, falta de coragem, falta de vontade política, alguma coisa tem que ser feito. E nesse sentido, eu acho que foi da maior importância o contributo de transparência que foi dado pelo Rui Pinto com os Football Leaks, que abalou vários países e várias instituições, designadamente do mundo do futebol, e que levou as autoridades de outro país a irem imediatamente atrás dos criminosos, só que em Portugal é que tardou e as autoridades foram depois mobilizadas por uma instituição que eu
continuo até hoje a perguntar o que é a DOIAN, que é um fundo mafioso constituído em Malta, que nem sequer existência tem em Portugal. Foi na base de uma queixa que as autoridades portuguesas se moveram desse fundo. E para ir buscar Rui Pinto e apanhar Rui Pinto. E só mais tarde se deram conta que, de facto, o manancial de informação que Rui Pinto lhes podia facultar teria a maior importância para elas cumprirem o seu papel no combate à criminalidade, à alta criminalidade. Comparou Rui Pinto com o Edward Snowden. Snowden foi um denunciante que, por dever ético, divulgou a informação a que teve acesso. Exatamente. Rui Pinto foi alguém que entrou em computadores alheios, recolheu de arrastão tudo o que lhe apareceu e depois divulgou. Um cumpriu um dever que a lei protege, outro cometeu um crime. Não acha que esta comparação acaba por ser má para pessoas como Edward Snowden? Eu vi por outros denunciantes que eles inclusivamente chegaram a colaborar, estar envolvidos na prática de crimes. Olhe, por exemplo, o Rudolf Elmer, que é o homem que denuncia na Suíça o banco mais velho, o Julius Baer. Ele chegou a ser responsável do escritório do Julius Baer na Maurícias. Até que teve um dia um sobressalto. Isso é um denunciante. Um sobressalto e veio contar tudo cá para fora. Isso é a mesma coisa que o Falciani, o homem que denuncia os Swiss Leaks, o HSBC, era funcionário do HSBC, colaborou em muitos crimes, até que um dia teve um sobressalto. Ora bem, eu também posso imaginar que o Rui Pinto é a mesma situação. Eventualmente, eu não sei, eu não conheço suficientemente Rui Pinto, eu fui vê-lo 3 ou 4 vezes à prisão. Não conheço suficientemente Rui Pinto, não o conhecia antes do advogado francês dele me ter entrado pelo gabinete a dizer que a fonte do Football Leaks era um português, o Rui Pinto. Ora bem, eu imagino, porque eu sei do Rui Pinto, e quando o tribunal me chamar é isso que eu lá irei dizer, eu imagino que o Rui Pinto tenha entrado no procurar saber o que é que se passava, sobretudo por razões desportivas, tinham a ver lá com as preferências clubísticas dele, e depois ao ver o que viu, ao ver a criminalidade que viu envolvendo não só o futebol, mas as implicações do mundo do futebol com o mundo dos negócios e até com o próprio mundo da política e da justiça, então Ou seja, descobriu isso no meio de uma atividade criminosa. Não sei, não estou a dizer isso. Dos outros é uma atividade criminosa. Isso é o que o tribunal tem que dizer. Como lhe digo, eu não sei se o Rui Pinto teve acesso à informação porque alguém de dentro das instituições do futebol lhe facultou essa informação ou se foi ele próprio à procura. Não sei. Isso é o tribunal que terá que apurar. O que eu sei é que e também sabemos que ele é suspeito de tentativa de extorsão, não é? Olha, ele é suspeito, foi o único crime, o único que suspeita que lhe valeu não é pequeno, não é? mais de um ano de prisão. E você pergunta aí a todos os advogados da praça quantas pessoas é que estão acusadas de tentativa de extorsão que tiveram um ano na prisão. Não, desculpe. Como sabe, apesar da minha posição sobre o Rui Pinto, assinei uma petição para a sua libertação. Exatamente. Por considerar que não havia nenhuma justificação crime para uma que justificava a prisão preventiva de Rui Pinto. E felizmente depois foi terminada porque as próprias autoridades chegaram à conclusão que havia razão. Ou porque ele desencriptou finalmente os discos rígidos. Isso é o que o tribunal vai ter que apurar e esclarecer. Como lhe digo, eu não quero substituir-me ao tribunal. Acho que é o tribunal que vai ter que valorar eventuais crimes que ele tenha praticado e valorá-los também à luz do serviço público extraordinário que ele prestou ao fazer as divulgações, quer do Football Leaks, quer do Luanda Leaks, quer o mais que ele possa ter. Quando surgiram os ataques vergonhosos à participação de Paulo Pedroso na sua campanha, Ana Gomes recordou que ele foi inocentado pelos Tribunais Nacionais e pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. E que até condenou o Estado português. Mas Ana Gomes faz com alguma regularidade acusações a pessoas que não foram condenadas. Não é justo ter a mesma cautela com os outros que exige com o Paulo Pedroso? As acusações que eu faço são baseadas em factos que são ou divulgados na imprensa ou factos que eu tenho em meu poder e que fiz chegar às autoridades. Por exemplo, continuo a falar dos submarinos. Há factos. Há uma série de gente em negação. Não, desculpe, quando você tem as gravações da há muita outra informação que, aliás, resulta da própria investigação feita pelo Ministério Público no âmbito do processo dos submarinos. Eu sei, porque fui assistente do processo, conheço-a.
Mas sabe toda que a Paulo gente Portas conhece. foi tão acusado Não, como desculpe, Paulo Pedroso. Não desculpe, foi acusado, mas não há- desculpe. não foi a julgamento, não foi Desculpe. condenado, Não foi, não é não respeito. foi condenado porque há uma decisão do Ministério Público de arquivar o processo, invocando a prescrição, depois de uma investigação aturada de 300 páginas a apontar que era preciso investigar mais, porque havia corrompidos, Sabe quem- condenados na Alemanha. Sabe quem difama Desculpe, Paulo Pedroso espera. utiliza o mesmo tipo de Não, argumento. desculpa. Primeiro, havia uma investigação na Alemanha aberta por causa da iniciativa de 2 procuradoras portuguesas que começaram a investigar os submarinos, na sequência, aliás, da investigação sobre o processo Portugal, dos sobreiros, e que levam as autoridades alemãs a concluir que há corrupção, que a empresa, uma das empresas alemãs do consórcio, a Ferrostal, paga a agentes do Estado português e a empresa e esses agentes são condenados na Alemanha. Há corrupção identificada na Alemanha, não houve corrompidos identificados em Portugal. Segunda, precisava de mais demonstração e o arquivamento. Na altura eu insurgi-me contra ele, lutei contra ele até ao fim. Aliás, é o juiz Carlos Alexandre que inviabiliza o meu requerimento contra esse arquivamento, porque já se sabia isto. Já havia condenados na Alemanha por corrupção em Portugal e não se ia atrás dos corruptos e não se investigaram os possíveis corruptores que obviamente teriam que passar por investigar os decisores políticos. Mas depois aparecem as gravações da Rio Forte. Aparecem as gravações da Rio Forte em que os membros, em que Ricardo Salgado e outros membros da família Espírito Santo admitem nas ditas gravações que receberam comissões por causa da compra dos submarinos. Mas Paulo Portas não aparece lá. Desculpe, não se sabe, eles não falam de quem são os homens. O que se sabe, e eu não estou a dizer que é Paulo Portas apenas, é vários, eu estou a dizer os decisores políticos. O que eu sei é que nesse contrato, em 2004, há um decisor político principal que se chama Durão Barroso, primeiro-ministro, decide atribuir o contrato aos alemães para fornecerem os submarinos. Ele tem à sua mão um negociador para as questões financeiras que se chama Mário David, seu assessor financeiro, que está explicado no processo qual é a intervenção dele. Depois há um executor, digamos, do contrato, que é o Ministro da Defesa, chama-se Paulo Portas. Esse executor do contrato determina que entre o BES no contrato, quando os alemães criam um consórcio financeiro que era o Deutsche Bank e a Caixa Geral de Depósitos, o Banco do Estado, fazia sentido, é o Dr. Paulo Portas que determina que seja o BES, é o Dr. Paulo Portas que tem a ESCOM, que era BES, e não só, envolvida a negociar para os dois lados, digamos, um dos intermediários. Sabemos que a ESCOM é um dos intermediários dos alemães, do esquema de corrupção pago pelos alemães. Isso está tudo no processo. O que não se foi no processo, porque não se quis, porque não houve vontade política, porque houve vontade política de impedir, foi: vamos, através da audição dos responsáveis políticos, e não é só o Dr. Paulo Portas, vamos procurar ver quem é que aqui foi responsável pelo esquema de corrupção. Agora, objetivamente, os decisores políticos têm a responsabilidade política por um contrato que é manifestamente corrupto e que, mais, teve um papel decisivo no afundamento do Estado português, designadamente na tal bancarrota, porque em 2010 foi para pagar os mais de 1.000 milhões desse contrato que Portugal se afundou, e a alternativa era pagar mais de 200 e tal milhões mais se não pagassem em 2010. E a opção do governo na altura, o governo de José Sócrates e do ministro Santos Silva, foi de pagar. Para não pagarmos mais. Em 2011 disse, para perceber do que é que eu estava a falar, que Paulo Portas não tinha ido de unidade pessoal para verdade. Voltar à política. Depois do caso dos submarinos, e até fazendo uma ligação com o comportamento desviante de Strauss-Kahn, o comportamento desviante de Strauss-Kahn, estou a citá-la, o que, aliás, deu a ideia de que estaria a fazer qualquer tipo de insinuação para lá dos submarinos. Não acha que pessoas que apoiam Paulo Portas
podem olhar para o seu discurso da mesma forma como, por exemplo, eu olho para o discurso que se faz sobre Paulo Pedroso. Porque também houve investigação, também foi arquivado, também há quem conteste o arquivamento, ou seja, que torna mais difícil a indignação, e eu indigno-me com a difamação de Paulo Pedroso, depois deste tipo de discurso sobre Paulo Portas, de alguém que não foi condenado nem teve possibilidade de se defender em tribunal. Em relação a contratos de que eu falo, como dos submarinos e outros, a Justiça não fez o seu trabalho, não foi até ao fim. Fez uma parte do trabalho, não foi até ao fim, como lhe digo, não foi atrás de identificar quem é que podiam ser os corruptos e ouvir os decisores políticos para chegar aos corruptos, podendo eles ser os decisores políticos ou não, outras pessoas, outros intermediários no meio. A Justiça não fez o seu trabalho. E não fez porque foi obstruída politicamente, como eu várias vezes denunciei. Neste caso concreto é outra situação. E a referência ao tem a ver. Lembra-se de ter feito esta referência? Lembro muito bem. E aquilo que eu disse eu não retiro. Tem a ver exatamente com o comportamento no processo de Casa Pia, todo o escândalo na discussão do processo de Casa Pia. Eu não posso esquecer-me que uma das pessoas que andou na imprensa a fazer a difamação de determinadas pessoas, designadamente ligadas ao PS, foi uma pessoa que era assessor de Paulo Portas, e o nome dele é Pedro Guerra. Agora, não há nenhum jornalista português que me desminta sobre isto. Não era o único, eu também sei demais, mas este estava claramente a fazer o enfoque para determinadas pessoas do PS, que depois são as que são apontadas e sugeridas aos miúdos para a identificação. Eu sou a primeira pessoa, e fui inclusivamente às manifestações pela justiça para os miúdos abusados na Casa Pia, porque acho de facto é uma ignomínia tudo aquilo, mas acho que houve um aproveitamento político, está por se fazer a história do que é que aconteceu de facto na Casa Pia, e esse aproveitamento político por diversas agendas que não tinham necessariamente a ver com a Casa Pia, mas até para desviar atenções de outras coisas, passaram por desviar os holofotes para determinadas pessoas que eram incómodas, pessoas do PS que eram incómodas, se calhar até para determinados quadrantes do próprio PS. A verdade é que essa investigação, até ao fundo, está por fazer, e eu espero que um dia alguém, no meio disto tudo, tenha também um rebate de consciência e venha contar o que sabe. Essa minha intervenção tem a ver com isso. O que eu sei dessa altura, lembra-se, e não me esqueço, não vou agora querer explicitar mais, mas já agora também lembro que houve uma grande excitação quando eu referi aquilo que tinha sido referido no jornal Le Point, que havia membros do governo nessa época, ou em épocas anteriores, que tinham tido determinadas práticas, eventualmente para eles censuráveis, não sei que práticas seriam, mas de comportamentos individuais censuráveis, designadamente pela sua base de apoio, e que os faziam disfarçar-se com capelas postiças, etc. Portanto, essa questão eu não vou neste momento dizer mais nada sobre isso, porque não posso dizer mais nada do que já disse. Assim é difícil. Porque não posso dizer mais nada do que já disse. Quem sabe aquilo que eu disse, e acabo de lhe referir aquilo que acabo de dizer. Quem sabe mais do que poderá. Não se arrepende dessa? Não me arrependo. Não me arrependo, mantenho o que disse, e só espero que um dia quem sabe mais e pode contribuir para esclarecer mais venha contar o que sabe. Acha que o tweet que fez sobre a morte de Síndica do Colo, marido de Isabel dos Santos, dizendo que era muito estranha, é o tipo de comentário que se espera de uma candidata à presidência? Sem a querer comparar com Trump, não a comparo, Trump usa as redes sociais desta forma. A defender a democracia não é também uma questão de estilo? Também é uma questão de estilo, e eu admito que há uma evolução que eu tenho que fazer, digamos, do meu registro como cidadã normal. Acha que já o fez? Estou a fazê-la. Há uma aprendizagem que se vai fazendo, e acho que obviamente a principal aprendizagem faz depois de estar na função, porque a função também faz a pessoa, da mesma maneira que a pessoa, o personagem também faz a função. Agora, sem dúvida que esse meu comentário é um comentário de quem durante muitos anos seguiu de perto a realidade angolana, designadamente no que toca às formas ínvias da cleptocracia, e sem dúvida que Síndica do Colo foi um dos agentes da cleptocracia angolana, eventualmente instrumental,
não me estava a referir apenas à situação em relação à Angola, mas ele é natural do Congo, teve relevância política no Congo, aliás, apoiando as forças que se opuseram a Joseph Kabila. Portanto, sei que também, por razões que se prendem com a sua atividade política no Congo, poderia ter inimigos que o quisessem eliminar. E... Arrepende-se desse tweet? Não me arrependo. Filo. Não o retiro, eventualmente... Eu não perguntei se o apagou. Não o apaguei. Mas não acha que esse estilo... Isso eu não posso... Eu não posso negar a minha própria natureza e o meu próprio envolvimento e a minha própria percepção. Não vou fazê-lo. Concorre à liderança do país, claro que tem que sempre contrariar a sua natureza. Não vou passar a ser eunuco. Não vou passar a ser eunuco. Sou o que sou e quem votar em mim, vota em mim porque confia, porque sabe quais são as minhas características. Sim, tenho a boca muito perto tenho o coração muito perto da boca. Acho que e também como Presidente da República acha que vai poder ter Não, essa é um trabalho de moderação até pessoal que obviamente eu terei que fazer estando investida dessas responsabilidades. Não tenho dúvidas nenhumas que eu saberei fazer. Sabe, eu fui diplomata. E como diplomata sei muito bem que o meu registro como diplomata é muito diferente do registro, por exemplo, como política e como cidadã, simples cidadã. É evidente que se eu estiver investida das funções de Presidente da República, terei a moderação e a ponderação que essas funções impõem. A democracia e o regime... Mas não abdicarei de ser quem sou. Isso não abdicarei. A democracia e o regime têm sabido reagir à chegada de Portugal do fenómeno da extrema-direita? Olá, eu sou a Raquel Marinho e pode ouvir o meu podcast de poesia associado ao Perguntar Não Ofende em opoemaensinacair.pt. Não. Em Portugal desvalorizou-se isso sempre muito, até havia a estultícia de pensar que o fenómeno não chegava cá, estando noutros países. É como não somos racistas, nós achamos sempre que somos muito especiais. E está, e sempre esteve. E digamos que as condições eram propícias, porque a principal razão porque as forças da extrema-direita hoje cavalgam o ressentimento, o descontentamento social, é porque, primeiro, há ressentimento e há descontentamento social. Há grandes franjas da população, que não são franjas, são grandes partes da população realmente frustradas, realmente desanimadas, realmente entristecidas por verem que, por exemplo, não há condições para progressão social para os seus filhos, não obstante todo o esforço que eles e os seus filhos fazem de estudar, de se qualificar, etc. E há uma enorme injustiça que, do meu ponto de vista, tem a ver com as desigualdades do sistema que se agravaram com as políticas neoliberais e que perverteram realmente os Estados e aqueles que são agentes do Estado no sentido de não servir o bem geral público e antes interesses corporativos privados. Estas forças cavalgam esse real descontentamento e procuram dar respostas simplistas que não têm nenhuma consistência face aos seus próprios, à sua própria atuação, por exemplo, enfocando o combate à corrupção, porque sabem que as pessoas estão fartas da corrupção, sabem que é essa corrupção, que é falta por causa da corrupção que a extrema-direita cresce? Não, eles cavalgam a corrupção. É por causa do descontentamento, é por causa do ressentimento social, é por causa das instituições democráticas terem sido em muitos aspectos pervertidas, terem falhado no seu trabalho, que é obviamente de proporcionar oportunidades para todos, garantir justiça social, garantir isenção no exercício de cargos públicos, etc. É exatamente por isso que há descontentamento e é exatamente por isso que eles cavalgam a corrupção e não outros temas, porque sabem que esse é um sentimento forte que a maior parte dos cidadãos tem de revolta perante a perversão das instituições da democracia. Qual é a estratégia que usará? Não concorrerá contra vários candidatos ou contra nenhum, não interessa, mas qual é a melhor forma de combater André Ventura? Qual é a estratégia que usará para combater especificamente André Ventura? Já sei que não concorre contra André Ventura, mas também concorre contra ele, não é? Sim, com certeza, e sendo candidato a Presidente da República estarei preparada para participar nos debates, quer com ele, quer com outros. E qual é a estratégia? Pode-me responder, qual é a que usará ou qual é que acha que é melhor, tanto faz? Daniel,
Uma coisa lhe posso garantir: não vou contribuir para lhe dar poleiro e para lhe dar palco, porque essa é a estratégia típica de promoção, de autopromoção das correntes antidemocráticas. Vou, sobretudo, procurar desfazer os argumentos, mostrar que os argumentos ou não são verdadeiros ou são falsamente invocados por quem não tem pergaminhos para os utilizar. É no combate de argumentos que se vence André Ventura? Não só nos argumentos, mas também na capacidade de chegar às pessoas e de ter uma alternativa, de lhe mostrar uma alternativa que corresponda ao que é o sentimento popular. E é exatamente aí que eu penso que a minha candidatura pode fazer a diferença. Eu quero efetivamente combater a corrupção. Eu tenho um historial de combate à corrupção que André Ventura não tem. De combate à corrupção, de combate à evasão fiscal, etc. André Ventura é um indivíduo que está em total contradição com o que prometeu hoje na Assembleia da República, ao mesmo tempo que está numa empresa que justamente trabalha para ajudar acho que esteve até julho, não sei, acho que entretanto já saiu, não sei. A fugir a não pagar impostos. Há N outras contradições que têm que ser expostas. Agora, eu vais pô-lo essas contradições? Haverá muita gente, espero eu, que os ponha, e não apenas eu, mas, sobretudo, acho que o que é importante é mostrar que os argumentos ou são falsos ou são inconsistentes por quem não tem qualquer credibilidade para os esgrimir, e, sobretudo, mostrar que há quem realmente a sério leve determinados combates que são importantes para os cidadãos, para voltar a dar esperança e confiança nas instituições democráticas. Portanto, nesse aspecto eu sou muito diferente dos populistas como André Ventura. Eu quero regenerar as instituições da República, as instituições democráticas. Eu não quero pervertê-las, eu não quero acabar com a República nem acabar com a democracia. Eu quero regenerar as instituições democráticas, incluindo os partidos políticos. Não se esqueça que os populistas têm também outro objetivo. É um projeto de poder pessoal. É um projeto autoritário. Isso é o combate, é a negação contra a democracia. Eu não quero nenhum projeto autoritário. Eu quero reforçar as instituições da democracia e por isso é preciso que aqueles que querem defender a democracia reconheçam que houve muitos aspectos em que as instituições democráticas foram pervertidas, a começar nos partidos políticos. Mas eu não quero ver-me livre de partidos políticos, porque não há democracia sem partidos políticos. Quero que os partidos políticos cumpram o papel que lhes está reservado em democracia. Espera ficar à frente de André Ventura? Espero, absolutamente espero ganhar. Espero mesmo ficar à frente do professor Marcelo Rebelo de Sousa. Imagino que tem acompanhado todas as negociações em torno do Orçamento de Estado. Acha que seria importante um orçamento que fosse aprovado pelo conjunto da esquerda? Acho. E lamento que o Bloco de Esquerda se tenha auto-excluído. Não compreende as razões do Bloco de Esquerda? Não compreendo as razões do Bloco de Esquerda. Acho que é um grave erro. Por muito importantes que fossem até as propostas do Bloco de Esquerda, e acho que muitas delas são realmente importantes. O reforço do Serviço Nacional de Saúde uma causa fundamental, acho que é mesmo a questão prioritária neste momento para todos nós. E acha que os partidos têm o dever os partidos de esquerda têm o dever de assinar de cruz as propostas do Partido Socialista? Mas não têm o dever de se pôr de fora da carroça, quando ela ainda está a andar. E hoje, como sabemos pela evolução, não estava a andar Vamos ver. Ainda por cima estamos a falar de um orçamento que em muitos aspectos, eu gostaria que ele até fosse mais ambicioso na agenda social, na capacidade de acorrer àqueles que precisam de ajuda de emergência, por exemplo, como acontece hoje com o setor da cultura ou da restauração. Mas um orçamento de Estado de esquerda não pode ser exclusivamente o apoio de emergência, isso a direita também aceita. Com certeza. Tem que ser um pouco mais do que isso quando vamos enfrentar uma crise. É esse também o meu ponto, e é por isso que eu acho que teria sido melhor o Bloco de Esquerda não ter votado contra o orçamento na generalidade e estar hoje noutras condições para negociar as intervenções, as suas propostas na especialidade. Estaria? Eu penso que sim. Nós temos a experiência de há um ano. Há um ano o Bloco de Esquerda viabilizou o orçamento quase sem nenhuma conquista. E penso que haverá também muitas propostas do PCP que vão concorrer no mesmo sentido. Agora... Se calhar com o voto contra do Bloco de Esquerda, o PCP até ganhou um poder negocial que não tinha. Dito isto, eu não escamoteio que há um grau de animosidade terrível da parte do próprio Primeiro-Ministro em relação às pessoas do Bloco de Esquerda, aos negociadores do Bloco de Esquerda, que também expliquem, que também
eventualmente será parte da explicação de porque é que a negociação não foi por diante. Mas acho que o Bloco podia ter sido mais, até sabendo isso, e eles sabem-no. Acha que o Primeiro-Ministro estava de boa fé a debater com o Bloco de Esquerda? O Bloco, não interessa se estava ou não estava, o Bloco não se podia ter posto a jeito para ser excluído desta negociação, do meu ponto de vista. Mesmo que no final, depois de se disse ficar de fora, nunca se podia ter posto a jeito para hoje estar excluído dessa negociação. Depois das legislativas, logo a seguir às eleições legislativas, António Costa não aceitou uma proposta de negociação. A negociação durou meia hora, portanto isso é não aceitar uma negociação, para um acordo de legislatura com o Bloco de Esquerda, que lhe garantiria a maioria estável. O António Costa utiliza o argumento do PCP. Ora, não há nada que diga que o PCP, se não participar numa maioria, a maioria não existe, não é? Cavaco Silva exigiu um acordo escrito para dar posse ao primeiro governo minoritário de António Costa. O representante da República, como vemos agora nos Açores, fez exatamente o mesmo com o governo do PSD. Se fosse Presidente da República, faria essa exigência a António Costa de um acordo escrito que garantisse uma maioria estável? Já o disse, faria. Essa é uma das minhas grandes críticas ao Presidente da República e também a António Costa, porque eu acho que foi um erro da parte de António Costa recusar liminarmente a possibilidade de uma geringonça 2. Eu acho, mesmo que fosse só com o Bloco, ou portanto não fosse exatamente no mesmo formato da geringonça 1, mas eu acho que era o momento, e estamos a falar mesmo antes da pandemia, era o momento para se pensar em reformas de fundo que o país absolutamente necessita. Olhe, por exemplo, na reforma fiscal, que só se podia fazer havendo uma maioria parlamentar estável de apoio ao governo. Porque é que acha portanto, que António Costa é um erro de António Costa e é um erro do Presidente da República, eu já o disse e repito. Como sabe, aliás, vivemos uma situação caricata em que o Primeiro-Ministro fala de parceiros e os parceiros acham que não são parceiros do Primeiro-Ministro, que é uma situação um pouco caricata. Bem, não acha perigoso atravessarmos, imagino que acha, tendo em conta o que disse, uma pandemia, entrarmos numa crise económica e social que é inevitável, sem uma maioria de governo? Acho muito perigoso, acho que a última coisa que os portugueses querem é acrescentar crise à crise. Já temos a crise sanitária e a outra dimensão que decorre da sanitária, que é a crise económica, social, etc. E ainda a precisão vai no adro, nos termos mais dramáticos dessas implicações sociais. E não precisamos de uma crise política, mas infelizmente parece-me que tudo se está a congregar para termos no próximo ano essa tempestade perfeita. E nesse aspecto há vários responsáveis. Sim, antes de mais o Sr. Presidente da República, por esse erro gravíssimo de não ter nessa altura exigido esse acordo, o próprio Primeiro-Ministro António Costa, por não ter querido fazer esse acordo com base parlamentar, e depois também os partidos, mesmo partidos à esquerda, como o Bloco, que no fundo fizeram o jogo, não viabilizando, por exemplo, uma solução que garantisse um orçamento ainda mais ambicioso para 2020. Se ganhar as eleições, o que é que fará para que essa maioria política exista? Bom, eu penso que a crise é tão profunda, é tão incomparável com as outras crises todas vividas desde a Segunda Guerra Mundial, que mais do que nunca vai ser preciso uma convergência de todas as forças democráticas e progressistas. E fará o quê? E, portanto, eu trabalharei e espero que a minha eleição resulte exatamente de uma convergência de todas as forças democráticas, da direita à esquerda, daqueles que justamente querem defender a democracia, e há, felizmente, em todos os campos, de gente que percebe que é a própria democracia que está em risco, que travem projetos autoritários e que, sobretudo, que procurem encontrar essa convergência democrática mínima que garantirá as condições de uma reforma de fundo que o país precisa. No momento em que nós precisamos ter uma estratégia de desenvolvimento, vamos ter em 2022 mais anos de vida em democracia do que em ditadura. A seguir ao 25 de Abril tínhamos uma estratégia de desenvolvimento, os 3Ds, democratizar, descolonizar, desenvolver. Hoje não temos estratégia. Hoje há aspectos fundamentais no plano europeu que nos obrigam a ter estratégia e que nos dão a oportunidade de ter estratégia de desenvolvimento. Olha, por exemplo, tudo o que tenha a ver com as energias renováveis para cumprirmos as metas e lutarmos contra as alterações climáticas e, portanto, pela descarbonização da economia. Nós temos aí um potencial extraordinário para todos os operadores económicos portugueses,
para dar trabalho decente aos jovens portugueses qualificados que hoje estão obrigados a emigrar se querem ter uma vida profissional de jeito. Nós precisamos de repensar o Serviço Nacional de Saúde à luz das implicações desta pandemia e, por exemplo, é impensável não ter carreiras no Serviço Nacional de Saúde devidamente apoiadas, devidamente estruturadas, e não é só em termos de compensações financeiras, é em estruturação, na progressão, que efetivamente não continua a desviar os profissionais do Serviço Nacional de Saúde para os privados. Nós precisamos de entender as implicações da economia, da transição digital. Aí também se oferecem extraordinárias oportunidades aos nossos cientistas, aos nossos operadores económicos. Há bocadinho falava de cibersegurança. É uma área onde já temos algumas empresas em Portugal a trabalhar para o mundo, onde muito mais poderíamos fazer. Não é esses folclores das Web Summits e não sei o quê, que são importantes até determinada altura, mas é depois tudo o resto de encaminhamento, digamos, de apoio às pequenas e médias empresas com incorporação científica que podem fazer a diferença, e podem fazer a diferença aqui nos grandes centros urbanos, mas também no interior. Precisamos de uma estratégia de povoamento do país. Não é por acaso que os nossos primeiros reis tinham cognomes como o povoador e por aí fora. É porque repovoar o país é uma condição essencial para reativar a economia, para tirar partido da centralidade de outros territórios que não o litoral do país, para até combater a macrocefalia e para desenvolver as centralidades interregionais que Portugal poderia utilizar e beneficiar no plano europeu. Portanto, há aqui imensas áreas onde uma estratégia nacional, em articulação de resto com a estratégia europeia e com uma estratégia que, do meu ponto de vista, outro conceito fundamental, que é o conceito da autonomia estratégica, que nos foi... para mim era já muito claro trabalhando na área da segurança e defesa, mas agora a pandemia veio torná-lo mais óbvio para toda a gente. É uma questão essencial para Portugal, mas é uma questão também essencial para a Europa, e onde Portugal pode fazer a diferença. Por exemplo, toda a dimensão marítima que Portugal hoje tem muito palavreado, mas não tem ação prática. Há um potencial extraordinário que Portugal pode explorar em seu proveito e no plano europeu para reforçar, por exemplo, a autonomia estratégica da Europa, que não tem sido aprovado. O repensar da própria cultura. Hoje estamos com este drama dos operadores da cultura, muitos deles a morrerem à fome. Isto é uma vergonha, isto é comprometer o país, isto é não perceber que a identidade do país se faz pela cultura, e mais a própria projeção internacional do país se faz pela cultura. Precisamos ter uma estratégia para a cultura, precisamos ter um estatuto para os operadores da cultura, precisamos ter financiamento adequado no Orçamento de Estado para a cultura. Há aqui tantas coisas básicas em que uma Presidente da República pode fazer uma grande diferença. Quando diz uma Presidente da República, acha que era importante ter uma Presidente da República mulher? Acho que sim. Acho que as mulheres do nosso país são a maioria, são quem trabalha muito duplamente no nosso país, em casa e no trabalho, nas suas profissões. Acho que as mulheres têm que ser encorajadas a chegar-se à frente, só tivemos uma a assumir os lugares de poder em todas as instâncias económicas, políticas, académicas onde trabalham, e sim, uma mulher da Presidência da República pode fazer essa diferença. E sobretudo, deixe-me só dizer, tudo isto em perfeito respeito pela arquitetura institucional, pelos poderes que estão conferidos a quem elegemos para a Presidência da República, em articulação leal com o Governo, em articulação leal com as outras instituições democráticas, mas lealdade não é inatividade, não é beijinhos e abraços inconsequentes, é puxar por elas, é puxar pelos cidadãos, exatamente para exercerem o controle democrático, a fiscalização democrática, seja a Assembleia da República, seja os tribunais, sejam o Ministério Público, seja o Governo. Essa interação entre Presidente e essas instituições é o que vai poder fazer a diferença. Segundo as melhores sondagens, tem 1/3 da percentagem de Marcelo Rebelo de Sousa. Como é que acha que vai conseguir dar a volta a isto? Daniel, ainda a precisão vai no ad, e até o lavar de cesto é vindima, e a vindima é a que será feita pelos cidadãos quando forem votar. Essa é a sondagem que conta. Muito obrigado, Ana Gomes, por ter aceitado mais uma vez este meu convite. Nós regressamos proximamente com outra candidata. Este episódio teve a produção de João Martins, pesquisa de Filipe Avala, música de Mário Lajinha e ilustração de Vera Tavares.